Salve, turma! Vamos ver um exemplo sobre o cálculo da emissão de toneladas de carbono equivalente, certo? Nessa semana eu recebi muitos e-mails que foram interessantíssimos. Gostei muito de ter recebido esses e-mails, turma, de ter conversado com os colegas. Surgiram aí dúvidas interessantes, até mesmo observações. Fiz um exemplo simples, tá? Simplificado do que nós vamos ver mais à frente na disciplina, que vai ajudar bastante vocês a desenvolverem melhor as questões do questionário número 2. Existem duas questões lá de equivalência de carbono e, através desse exemplo, vocês vão entender melhor, tá, o que eu estou pedindo lá, certo? Ficou um pouco solto isso, e eu acredito que com esse exemplo a gente vai fechar muito bem esse entendimento. Agradeço todos os e-mails, turma, com as dúvidas, com as nossas conversas. Foi muito legal, muito interessante mesmo, turma. Vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação. Turma, olha só, vamos relembrar aqui as unidades de medida, massa, tá? Em especial para gases do efeito estufa, tá? Bem aqui nós vamos trabalhar com esses três principais. A maioria dos problemas, posso jogar aí com toda a segurança, 99% dos problemas com gases de efeito estufa estão em tonelada métrica. Vocês já vão entender o porquê tonelada métrica, quilograma e grama. Por isso que eles estão destacados aqui ao lado, como vocês estão vendo. A tonelada métrica, a abreviatura dela é em T, só esse Tzinho, ou tom com M e não N. De nada, a gente já vai entender, turma. Equivalência em quilogramas, 1.000 quilogramas. Equivalência em gramas, 1 milhão de gramas. Temos também a quilograma, que tá aqui a abreviatura dela, quilograma, que equivale a 1 quilo ou 1.000 gramas, certo? E a grama, o Gzinho aqui, a abreviatura dela, 0,001 quilogramas ou 1 grama. E bem aqui, turma, três exemplos, tá? Três exemplos para vocês, que são exemplos que a gente vai se dar bastante aí, a gente vai lidar com esses exemplos bastante. Então temos aqui, ó, 3 quilogramas, né? Observamos que 1 quilograma, perdão, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então multiplico por 1.000. Vai dar aqui, ó, 1.000, 3 quilogramas, 3.000 gramas, ok? 10.500 quilogramas, tá? Eu sei que uma tonelada, tá? Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, se eu estou aqui com 10.500 quilogramas, eu vou dividir esse valor por 1.000, certo? Como está bem aqui, olha, divido por 1.000, certo, turma? E eu vou ter bem aqui, olha, 10,5 Tzinho ou tom com M, tonelada métrica. Outro exemplo aqui, turma, 500 gramas. Olha só o grama aqui. Tá? Dividindo por 1.000, olha, 1 grama, né? 0,001. Eu estou trabalhando com 500 gramas e não 1 grama, então eu vou dividir 500 gramas por 1.000, vai dar 0,5 quilogramas. Ok, turma? Então aqui são exemplos, relembrando isso daí. E uma coisa importante, nós somos engenheiros. Estivemos aí vendo muita mídia estrangeira e acostumados com isso daqui, 1 TON, 1 tonelada curta ou 1 tonelada americana. Pois é, turma, a gente não usa em gases de efeito estufa a tonelada americana, tá bom? A gente trabalha com a tonelada métrica, tá ok? Cujo símbolo é o T minúsculo ou tom, tá? Com M, tá ok? Consiste numa unidade de massa que não pertence ao sistema internacional, por quê, né? E é equivalente a 10 a terceira quilogramas ou 1.000 quilogramas, certo? Então, muito cuidado, porque em sistemas de energia, tá? Principalmente biomassa,
certo? Trabalha com tonelada métrica e não com tonelada curta ou a tonelada americana, tá? Gases do efeito estufa também trabalhamos com tonelada métrica. Quando a gente vai lá para petróleo, milhões de toneladas métricas de petróleo, certo, turma? E tem aqui a tonelada curta, que é o símbolo aqui desse desenho, que é o que a gente mais viu aí em desenhos animados, na mídia. O símbolo é o tom. A gente não trabalha com esse símbolo, por favor. É a unidade de massa equivalente a 2.000 libras. Países anglo-saxões trabalham com ele, não sei porquê. Tá? Então, 1 tonelada para esse pessoal equivale a 907 quilos e 18 gramas. Ou 907,18 quilogramas. Não, nós somos engenheiros, trabalhamos com toneladas métricas. 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Tá ok, turma? Cálculo da emissão do dióxido de carbono equivalente. Como a gente viu naquela aula, equivale a toneladas de dióxido de carbono equivalente, certo? Então temos aqui, olha, toneladas de dióxido de carbono equivalente vai ser igual a quantidade do gás em toneladas, QT, tá? É a abreviatura para a quantidade do gás em toneladas, vezes o fator de emissão, FE. Certo, turma? E vamos ver um exemplo prático disso, um exemplo bem simplificado, tá? Mas muito forte para vocês fixarem isso na mente de vocês. Aqui um exemplo de um carbono equivalente. Temos aqui, turma, um exemplo de uma termoelétrica a diesel, certo? Então, chegamos lá com medidores de gases do efeito estufa, aqui, nessas saídas, certo? Dos gases do efeito estufa, desses poluidores. E em 1 hora de medição, foi registrada 34 kg de metano, CH4, 34 kg de óxido nitroso, N2O, e 21 toneladas de dióxido de carbono, CO2. Então, em 1 hora, essa usina termoelétrica movida a diesel emitiu 34 kg de metano, 34 kg de óxido nitroso e 21 toneladas de dióxido de carbono. Tá? E a gente quer saber o quanto foi a emissão de gases de dióxido de carbono equivalente. Certo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é passar tudo para toneladas métricas. Tá? Então, bem aqui, olha, eu dividi 34 kg por 1.000, é a mesma quantidade para o metano e para o óxido nitroso. Então, bem aqui, ó, vejam, 0,034T, não estou usando o tom de nada, tá? Eu poderia colocar TOM ou só o Tzinho, tá? 0,034T de metano, CH4, 0,034T de óxido nitroso, N2O, e 21 toneladas métricas, T, de dióxido de carbono, CO2. Ou seja, o primeiro passo, passei tudo para toneladas métricas. Agora posso usar aquela fórmula que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, bem aqui, olha, a quantidade de CH4 vezes o fator de emissão de CH4. 0,034 toneladas métricas vezes 25, que é o potencial de aquecimento global do metano, que a gente viu lá na nossa aula do potencial de aquecimento global. Multiplicando isso daqui, vai dar 0,85 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ok? Vamos agora para o óxido nitroso. Quantidade de óxido nitroso vezes o fator de emissão de óxido nitroso. 0,034 toneladas vezes o potencial de aquecimento global, 298. E vejam só a diferença, 10,13 toneladas de carbono equivalente, dióxido de carbono equivalente. Vamos fazer o mesmo para o dióxido de carbono. Quantidade de dióxido de carbono vezes o fator de emissão é 1. Ele é a unidade principal, então continua 1. Vai ser ele mesmo, 21 toneladas de carbono equivalente, certo? Feito aí os pesos e a equivalência de carbono, turma, tá?
Eu vou fazer agora a soma disso, certo? Então, faço a soma, somo aqui o 0,85, 10,13, o 21 e deu isso daqui. Então, turma, em uma hora, essa usina emitiu em gases do efeito estufa 43,63 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Muita gente, turma, muito ambientalista, muitas pessoas que trabalham na área falam carbono equivalente. Está certo também, tá ok, turma? Mas vocês sabem que por trás do carbono equivalente é dióxido de carbono equivalente, toneladas de dióxido de carbono equivalente. Carbono equivalente é uma simplificação para ficar mais fácil para a mídia, para a população entender, tá ok? Ou falar mesmo GES, gases do efeito estufa. Então vimos aqui que uma hora foram emitidos em gases de efeito estufa 43,63 toneladas de dióxido de carbono equivalente, certo? Toneladas métricas. Ok, turma? Então, com isso, terminamos o nosso exemplo. Espero que agora não fique nenhuma dúvida. Se continuar dúvidas, por favor, não hesitem, enviem e-mail para mim e a gente vai marcar uma live em breve, tá ok, turma? Um grande abraço, paz e bem a todos e para a família de vocês.